Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império Call Enterprise. Eu sou professor de inglês. Antes de começarmos a nossa dica gramatical de hoje, eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade e dizer que a Império Com é uma empresa de assessoria e consultoria especializada em comunicação para negócios e trabalhamos com diversos serviços. Um dos serviços que nós disponibilizamos para todo o território nacional é o serviço de consultoria gramatical para exame de proficiência. Disponibilizamos 30 horas de consultoria gramatical para quem pretende fazer o exame de proficiência. Portanto, você pode estar entrando em contato conosco através das redes sociais ou através da nossa página na internet imperiocomlanterprise.com.br ou através do e-mail contato@imperiocomlanterprise.com.br. Pois bem, vamos à nossa dica gramatical de hoje. Falaremos a respeito de um tópico gramatical chamado presente perfeito, present perfect. Analisaremos uma situação para que possamos entender melhor como funciona este tópico gramatical. A situação é esta aqui. I have done something. What have you done? I have broken my window. Novamente. I have done something. What have you done? I have broken my window. Primeiramente, vamos agora entender. Eu coloquei 3 frases. A primeira, afirmativa. A segunda, interrogativa. E a terceira, uma outra afirmativa. Vamos analisar. Ao falarmos I have done something, podemos traduzir como eu fiz alguma coisa. Se compararmos isso ao português, nós estamos utilizando o pretérito perfeito. Eu fiz alguma coisa. Agora, a linha de raciocínio, para que possamos entender, porque ao dirigirmos a palavra a um nativo da língua inglesa, significa o quê? Que você não está falando de uma ação, e sim do efeito causado por esta ação. Este é o princípio da compreensão em relação ao presente perfeito. Ao falarmos I have done something, estamos dizendo eu fiz alguma coisa, como quem diz está feito. Nós estamos falando do efeito e não da ação que causa o efeito. Bem interessante. Na sequência, what have you done? O que você fez? Mais uma vez, uma pergunta e podemos afirmar que estamos utilizando o quê? No comparativo com o português, pretérito perfeito. O que você fez? Agora, neste caso, nós não estamos objetivando saber o nome da ação. Muito pelo contrário. Nós queremos entender, porque a ação já aconteceu. Agora nós estamos falando da sequela, ou seja, queremos saber, com a pergunta, por que você fez isso? O que o levou a fazer isso? Esse é o intuito da pergunta que está sendo utilizada com o presente perfeito. What have you done? O que você fez? Por que você fez isso? O que o levou a fazer isso? Qual foi a razão que levou-te a fazer isso? Esse é o intuito da pergunta. Aí logo na sequência, I have broken my window. Eu quebrei a minha janela. Mais uma vez, no comparativo com o português. Parece que estamos utilizando o pretérito perfeito. Mas, na verdade, agora nós estamos falando do efeito da ação, que é a janela quebrada. Ou seja, aí vamos apenas dar um exemplo. Suponhamos que alguém o veja com
a mão cortada. Aí a pessoa pergunta: What have you done? I have broken my window. That's why I have blood on my hand. Muito simples. Por quê? A ação de quebrar a janela deu como efeito um corte na mão. Esse é o intuito. O estudo do presente perfeito é bem delicado. Depende muito do verbo, não somente da estrutura gramatical. Por isso que é tão complexo, mas não é difícil de entender. Portanto, essa situação que eu acabei de apresentar, I have done something. What have you done? I have broken my window. Eu fiz alguma coisa. O que você fez? Eu quebrei a minha janela. Portanto, agora, o presente perfeito, ele mostra o quê? Neste caso, o efeito de uma ação. Portanto, não estamos falando da ação em si, e sim do efeito provocado por essa ação. Nos próximos vídeos, eu trarei outros exemplos para que possamos compreender melhor a estrutura deste ponto gramatical que parece ser tão complicado, que é o presente perfeito. Tudo bem? Chamo-me Márcio Antunes, sou professor de inglês aqui na Império Com Enterprise. Império Com Enterprise. Um grande salto para o seu futuro.